No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Bartolomeu avisa a Raquel que um crítico de gastronomia visitará o restaurante, trazendo uma mistura de ansiedade e expectativa. Raquel, determinada a impressionar, começa a planejar um menu especial, enquanto Poliana e Gilda se juntam a ela para discutir as melhores opções. A atmosfera é de empolgação, pois sabem que uma boa crítica pode alavancar o sucesso do estabelecimento. Enquanto isso, Maria de Fátima recebe um anel de compromisso de César, um gesto que a deixa radiante. Os dois sempre sonharam em construir uma vida juntos, e aquele anel simboliza não apenas amor, mas também a promessa de um futuro. Por outro lado, Afonso decide não trabalhar mais na TCA. Ele sente que é hora de buscar novos desafios e se afastar de um ambiente que não o valoriza. Essa decisão, no entanto, não é bem recebida por todos, especialmente por Odete, que o acusa de traição. Em um momento de raiva, Afonso ofende Odete, disparando palavras que cortam como facas. Odete, tomada pela indignação, desmaia, e Eugênio, junto com a família, a socorre imediatamente, preocupados com seu bem-estar. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Odete, em busca de apoio, contrata Igor, o mesmo personal trainer de Afonso, na esperança de se fortalecer emocional e fisicamente. Igor, por sua vez, pede que Odete não conte a Afonso sobre os dois, temendo que isso possa complicar ainda mais a situação. Renato avisa a Solange que Odete se vingará de Afonso por trabalhar para outra empresa. No final do dia, Poliana, Raquel e Gilda comemoram o sucesso do restaurante, celebrando a união e a amizade que as levou até ali. Elas brindam ao futuro, confiantes de que, apesar das adversidades, o amor e a amizade sempre prevalecerão. O público acompanhará uma das cenas mais dolorosas e surpreendentemente frias do relacionamento entre Afonso e Solange. O jovem Reutemann, sempre visto como íntegro e centrado, demonstrará uma faceta inesperada ao colocar um ponto final em seu namoro com Solange de forma direta e distante. O rompimento acontecerá justamente após ele passar a noite com Maria de Fátima, reacendendo uma chama com a filha de Raquel, que segue firme em seu objetivo de conquistar um lugar de prestígio ao lado do herdeiro da família Reutemann. Tudo começa com Afonso visivelmente desconectado. Após a noite intensa com Fátima, em que emoções confusas vêm à tona e uma antiga paixão parece ganhar novo fôlego, o publicitário começa a evitar Solange. Mesmo sem admitir verbalmente o peso do que viveu com a rival da namorada, ele se mostra introspectivo, confuso e emocionalmente distante. O contraste com o carinho e a lealdade que sempre demonstrou por Solange é gritante. Do outro lado do oceano, Solange, animada com as novidades de sua carreira internacional, percebe que algo está fora do lugar. Ela tenta animar a conversa por videochamada, contando sobre a proposta de uma nova campanha fotográfica no Ártico, feita por Alejandro, um renomado fotógrafo europeu. O Alejandro me convidou para uma campanha no Ártico. Não é demais? Diz, com um sorriso esperançoso, na expectativa de ouvir um elogio ou uma palavra de incentivo do namorado. Mas o retorno de Afonso é seco. Ele responde educadamente, mas sem brilho nos olhos, sem o entusiasmo de sempre. O clima pesa. A cena, embora marcada pela simplicidade do diálogo, transborda tensão. Afonso evita o contato visual com a câmera, passa a mão pelos cabelos nervosamente e desvia o olhar. O silêncio entre uma frase e outra se torna mais barulhento do que qualquer discussão. Solange percebe que há algo errado. "Você tá estranho, Afonso. Aconteceu alguma coisa?" Pergunta com a voz hesitante. É nesse momento que o filho de Odete Reutemann, com um tom quase corporativo, abre o jogo. "Aconteceu que eu acho que essa relação não tá funcionando, Solange." A frieza da fala, dita com voz contida e sem hesitação,
contrasta com o calor e a história que o casal viveu até então. Solange engole em seco. Ela tenta entender. Pergunta se é por causa da distância, se ele está inseguro com o relacionamento. Afonso então reforça. É isso. Eu não consigo mais manter esse namoro assim, nessa distância. E sinceramente, eu torço por você. Torço muito. Mas talvez seja melhor cada um seguir seu caminho. Solange, ainda em choque, tenta manter a compostura. Você acha que esse é o momento para a gente desistir? Questiona, olhando para a tela como se quisesse alcançar o coração dele do outro lado. Mas Afonso já está decidido. O que Solange não sabe, ao menos por enquanto, é que o que realmente motivou esse rompimento abrupto não foi a distância ou a rotina diferente, mas sim a noite de amor com Maria de Fátima, que mexeu com ele mais do que gostaria de admitir. O público verá Fátima usando todo o seu charme para se aproximar novamente de Afonso. Ela fará um jogo de sedução sutil, aproveitando momentos de fragilidade do rapaz. Após o reencontro íntimo, ele se verá dividido entre a memória afetiva de Solange, que sempre esteve ao seu lado com doçura e paciência, e a intensidade explosiva de Fátima. Afonso, embora relutante, ficará impressionado com o que sente pela filha de Raquel, mesmo sabendo dos riscos que esse envolvimento representa. Já Solange sentirá o impacto da rejeição. Mesmo demonstrando maturidade, ao aceitar que o relacionamento não vinha sendo o mesmo, a jovem não conseguirá esconder a dor. Ela desligará a videochamada em silêncio, com os olhos marejados e um sentimento de abandono no peito. Do outro lado, Afonso fechará o notebook com firmeza, mas não sem sofrimento. Ele ficará alguns segundos encarando o reflexo da tela preta, como se buscasse ali alguma justificativa para o que acabou de fazer. Na sequência, o roteiro ainda mostrará cenas paralelas de Fátima sorrindo, satisfeita, ao saber que Afonso rompeu com a rival. Ela chegará a comentar com César, com quem ainda mantém contato às escondidas, que seu plano está funcionando. Agora ele está livre, César. E dessa vez, ele vai ser meu por completo. Você vai ver. Solange, por sua vez, decidirá permanecer no exterior por mais um tempo, jogando todas as suas energias no trabalho. Mas os dias se tornarão cada vez mais difíceis. Ela relembrará momentos ao lado de Afonso, as promessas, os planos, as juras de amor. O sentimento de abandono será agravado pela ausência de uma explicação real e honesta. Ela saberá, no fundo, que houve algo mais do que apenas o desgaste da distância. No Brasil, Afonso começará a sair com Fátima mais abertamente, embora ainda hesite em tornar o relacionamento oficial. Ele parecerá envolvido, mas sempre com um pé atrás, temendo que ceder demais a esse sentimento o afaste de seus próprios valores. Mesmo assim, a filha de Raquel o envolverá com promessas de um futuro juntos, de uma vida diferente, de uma mulher transformada. Eu mudei, Afonso. Tudo que eu quero agora é construir algo de verdade, ela dirá em uma cena repleta de intenções duvidosas. Enquanto isso, Solange receberá mensagens de apoio de Sardinha e Renato, que sempre acreditaram na sinceridade do sentimento entre ela e Afonso. Sei que dói, mas o tempo vai te mostrar que você merece algo muito melhor, dirá Sardinha em uma chamada emocionante com a jovem. A novela, então, mergulhará ainda mais fundo na tensão emocional, no jogo de manipulações e nas reviravoltas sentimentais envolvendo Afonso, Solange e Fátima, com consequências que afetarão todos ao redor. Com o rompimento oficializado, Afonso tenta seguir sua rotina, mas sente o peso da escolha feita. Mesmo envolvido por Maria de Fátima, há momentos em que sua mente vagueia para Solange, para o carinho sincero e para os planos interrompidos bruscamente. Ele tenta se convencer de que tomou a decisão certa, mas a frieza com que encerrou o relacionamento começa a corroer sua consciência em silêncio. Enquanto isso, Fátima começa a se sentir mais confiante do que nunca, acreditando que conquistou de vez o herdeiro da fortuna Reutemann,
ela passa a circular pelos ambientes mais nobres com ares de vitória. Começa a usar roupas mais sofisticadas, se apresentar como namorada de Afonso em eventos sociais e tenta se aproximar ainda mais de Odete. Do lado de Solange, a ferida ainda está aberta. Ela tenta manter a postura profissional, posar para fotos com sorrisos ensaiados, participar de eventos internacionais com a mesma leveza de antes. Mas tudo soa forçado. O coração da jovem está quebrado, e a ausência de explicações sinceras por parte de Afonso a atormenta mais do que o próprio fim do relacionamento. O que Solange ainda não sabe é que uma revelação bombástica está prestes a surgir. Em breve, uma informação sobre a noite entre Fátima e Afonso chegará até ela por meio de uma fonte inesperada. E essa revelação poderá mudar completamente sua percepção sobre o término e reacender feridas que ainda nem começaram a cicatrizar. Enquanto isso, Maria de Fátima seguirá com seu jogo de sedução e poder, ignorando os sentimentos feridos que deixou para trás. Mas o que ela também não espera é que o passado e suas mentiras comecem a bater à porta, colocando em risco tudo o que ela conquistou até aqui. Maria de Fátima finalmente atingirá um de seus maiores objetivos: fisgar Afonso Reutemann, o herdeiro da poderosa Odete Reutemann. E ela conseguirá isso com um plano meticuloso para afastá-lo de Solange, sua principal rival e verdadeiro amor do rapaz. Tudo começará quando Maria de Fátima perceber que Afonso está vulnerável. O fim do namoro com Solange, provocado por uma série de armações da vilã, deixou o rapaz desorientado, carente e com o coração partido. Fátima soube jogar com o momento certo, usando charme, sedução e palavras doces para se aproximar do jovem milionário. A cena que marca a virada na relação dos dois será intensa e repleta de subtexto. Afonso ligará para Fátima, demonstrando interesse em revê-la, e a jovem, que estará acompanhada de César, não esconderá a satisfação ao ver o nome do ricaço na tela do telefone. É o Afonso, dirá com um sorrisinho provocador, fazendo questão de atender a ligação diante do amante apenas para provocar ciúmes. César, impotente diante da manipulação da parceira, ficará furioso, mas não terá coragem de impedi-la. Com um vestido provocante e perfume envolvente, Maria de Fátima irá correndo até a mansão de Celina, onde Afonso estará à sua espera. O encontro será tenso e cheio de expectativa. Quando entrar no quarto, ela hesitará por um momento. Ainda não sei se eu devia ter vindo, mas quando você ligou, eu não consegui dizer não, dirá, com a voz baixa e carregada de insinuação. Afonso, encantado, responderá: que bom, eu estava com saudades. O clima esquentará rapidamente. Afonso se aproximará e segurará o rosto dela com delicadeza. Fátima fingirá estar surpresa, mas logo corresponderá ao toque. Os dois se beijarão intensamente, e ele começará a desabotoar o vestido da moça, que permitirá o avanço, entregando-se à situação com um ar de vitória nos olhos. A sequência da noite de amor será exibida com sensualidade, mas sem excessos. Fátima será mostrada sorrindo enquanto se deita na cama ao lado de Afonso, que adormecerá em seus braços. O olhar da vilã será de conquista e domínio. Internamente, ela terá um delírio romântico, imaginando-se casada com o bilionário, vestida de branco, entrando na igreja, paparicada por jornalistas e bajulada pela alta sociedade carioca. A fantasia tomará conta da mente da filha de Raquel por alguns instantes, até que ela despertará com o ronco leve de Afonso ao seu lado. A realidade será ainda mais satisfatória para ela. O plano funcionou. Afonso está agora enredado em sua teia. Fátima se levantará devagar, recolherá suas roupas espalhadas pelo quarto e, com cuidado para não fazer barulho, sairá pé ante pé pela mansão. Na calçada, sob a luz de um poste, Fátima colocará os saltos altos e abrirá um sorriso.
ela estará mais convicta do que nunca de que nasceu para vencer. Sem olhar para trás, seguirá de volta para casa, já arquitetando o próximo passo de sua estratégia para se tornar uma Reutemann oficial. Mas essa conquista marcará o início de novos conflitos. A notícia do envolvimento entre Afonso e Maria de Fátima chegará rapidamente aos ouvidos de Solange, que ficará profundamente abalada. A jovem não conseguirá acreditar que seu grande amor caiu nos braços da mulher que mais despreza. Indignada, ela tentará confrontar Afonso, mas será recebida com frieza. "Você não entende, Solange. As coisas mudaram", dirá ele, tentando justificar-se. "Mudaram porque você foi manipulado", rebaterá a moça, com lágrimas nos olhos. "Ela armou tudo para nos separar", acusará. Afonso, confuso, começará a ter dúvidas, mas estará emocionalmente envolvido demais com Fátima para enxergar a verdade naquele momento. De volta à mansão de Celina, Maria de Fátima continuará a se aproximar da família de Afonso, tentando mostrar-se cada vez mais presente. Celina ficará surpresa com a desenvoltura da moça e começará a tratá-la com mais gentileza, sem saber das intenções escondidas por trás dos sorrisos e do discurso polido. "A senhorita é muito charmosa, minha querida. Afonso fala muito bem de você", comentará a matriarca em um café da manhã. Já Odete, cada vez mais desconfiada, decidirá confrontar a jovem, mas antes armará uma situação para testá-la. Convidará Fátima para um jantar de negócios da TCA, em um restaurante sofisticado, onde todos os olhares estarão sobre a moça. A noite será um teste de fogo. Qualquer deslize poderá ser fatal. Fátima, no entanto, estará preparada. Escolherá um vestido elegante, se comportará com discrição e até citará autores franceses para impressionar os convidados. Odete ficará irritada com o desempenho da moça. "Ela é boa, mais esperta do que eu pensava", dirá, com olhar calculista. Nos dias seguintes, a relação de Fátima e Afonso se intensificará. Ele começará a fazer planos de viagens, falará sobre projetos e até cogitará apresentá-la oficialmente como sua namorada. A jovem ficará em êxtase, mas tomará cuidado para não demonstrar seu entusiasmo exageradamente. "Com ele, eu vou conquistar tudo o que a vida me negou", pensará, olhando-se no espelho antes de um encontro. Mas nem tudo sairá como ela planeja. Raquel, mesmo afastada da filha, começará a perceber que algo está errado. Ao ouvir rumores no mercado e na praia, começará a juntar as peças. A Fátima está se envolvendo com o Afonso? Mas ele estava com aquela moça tão educada, a Solange, dirá a si mesma. A descoberta deixará a cozinheira dividida entre a decepção e a vontade de proteger o rapaz, a quem aprendeu a admirar. Com o avanço do relacionamento, Solange e Raquel poderão se unir para desmascarar Fátima, expondo sua verdadeira natureza diante de Afonso. A guerra estará apenas começando e Maria de Fátima precisará usar todo o seu arsenal de charme, mentira e manipulação para se manter no topo. Afinal, quando se trata de poder, amor e ambição em vale tudo, nenhuma conquista vem sem um preço. E Fátima está disposta a pagar o que for necessário para não perder a posição que lutou tanto para alcançar. Mas o que Maria de Fátima ainda não sabe é que o terreno que pisa começa a se mover sob seus pés. A cada passo em direção ao prestígio que tanto almeja, ela acumula novos inimigos, desafetos e segredos perigosos. A máscara de boa moça pode até enganar por um tempo, mas em um universo como o de Vale Tudo, onde verdade sempre vem à tona, uma mentira pode custar caro demais. E quando a verdade vier à luz, e virá, o império que ela tenta construir com base em sedução e manipulação poderá desmoronar com a mesma rapidez com que foi erguido. Enquanto isso, Raquel observa à distância, ciente de que a guerra com a filha está longe de acabar. Solange começa a arquitetar uma reação. Odete Reutemann prepara uma armadilha, e Afonso, perdido entre o desejo e a razão,
Não imagina que sua vida está prestes a ser virada do avesso. O jogo está em movimento. E Maria de Fátima, agora no centro dele, terá que decidir até onde está disposta a ir para manter Afonso ao seu lado e o mundo a seus pés. Porque em Vale Tudo, o amor pode ser a porta de entrada. Mas é o poder que dita quem vence ou quem cai. Raquel dá uma surra em Maria de Fátima, rasga o vestido de casamento da filha e a humilha diante da elite carioca. A tensão explode com uma das cenas mais esperadas da novela. O confronto definitivo entre Raquel e sua filha, Maria de Fátima. Um acerto de contas que transcende o simples desentendimento familiar e se torna um espetáculo de dor, revolta e verdades escancaradas no seio da alta sociedade carioca. Tudo começa num clima de festa e aparente felicidade. É o dia da última prova do vestido de noiva de Maria de Fátima, que se prepara para seu casamento com Afonso, herdeiro da poderosa família Reutemann. A mansão de Celina está decorada com requinte, flores brancas por todos os lados, costureiras ajustando os últimos detalhes, champanhe sendo servido às damas da alta roda que acompanham a noiva com suspiros e comentários snobs. Fátima, deslumbrante, gira em frente ao espelho, exibindo o vestido de renda francesa, bordado com pérolas importadas, como se fosse a protagonista de um conto de fadas. Odete Reutemann, sempre altiva, observa com aprovação. Celina, embora tensa, mantém a aparência. É nesse momento que o inesperado acontece. Raquel surge na porta da sala principal. Usa uma roupa simples, mas digna. Seus olhos, porém, estão em chamas. O silêncio toma conta do ambiente. As damas da sociedade se entreolham, sem entender como aquela mulher ousa invadir um momento tão íntimo. Fátima se vira. Estaca. Por um segundo, seu rosto se contorce de ódio e surpresa. Sem esperar convite, Raquel avança pelo salão. Suas palavras saem afiadas, como facas. "Vim aqui fazer o que ninguém teve coragem. Falar a verdade!" grita. "Essa moça que vocês estão aplaudindo é a pessoa mais interesseira, falsa e desumana que eu já conheci. E é minha filha. Minha filha que me renegou, que me humilhou, que me trocou por um punhado de dólares e um sobrenome poderoso." O choque é geral. Afonso não está presente. Está resolvendo questões do casamento com o cerimonialista, mas Odete toma a frente da situação. Com um leve levantar de sobrancelha e um sorrisinho sarcástico, rebate. "A sua filha, minha cara, é uma moça excelente, que descobriu muito cedo que existe o nosso mundo e esse mundinho miserável no qual vocês chafurdam. Aceite, ela subiu na vida e você continua vendendo sanduíches na praia." Raquel sente o golpe como uma punhalada, mas não recua. Encarando Odete, responde com firmeza. "Pode comprar o mundo inteiro, dona Odete, mas não pode comprar o caráter. Isso é coisa que ou se tem, ou nunca se terá. E minha filha não tem nenhum." Maria de Fátima tenta intervir, diz que Raquel está descontrolada, que sempre teve inveja dela, que não suporta ver a filha vencendo, mas Raquel não se cala. Conta, diante de todos, como Fátima vendeu a casa da família sem seu consentimento, como a desprezou quando a viu vendendo comida na areia da praia, como a humilhou publicamente apenas por sentir vergonha de sua origem. Celina se levanta e tenta apartar, mas Odete manda que ninguém toque em Raquel. Para ela, aquilo se tornou um espetáculo divertido, um jogo de humilhação no qual ela se delicia em ver a mocinha do subúrbio sendo esmagada pela própria filha. Raquel se aproxima de Fátima, olhos marejados, voz embargada, mas firme. "Você me renegou, me vendeu, me trocou por uma fantasia, e agora quer fingir que tudo isso é amor? Você quer subir pisando na própria mãe? Você me matou viva, Fátima, e eu não vou permitir que faça isso de novo." A jovem, arrogante, responde com sarcasmo. "Eu fiz o que precisava. Eu nasci para brilhar e você para vender quentinha. Que culpa eu tenho se sou melhor?" A provocação é demais para Raquel. Ela avança, num impulso tomado de dor e indignação. A mão voa no rosto da filha. Um tapa forte,
seco, que silencia tudo. Maria de Fátima recua, surpresa e enfurecida. "Sua louca!" grita, partindo para cima da mãe, que a segura pelos braços com força. "Me solta! Você vai estragar meu vestido!" E é exatamente isso que Raquel faz. Sem medir as consequências, puxa a barra do vestido, rasga com as mãos, desmancha os bordados, rasga a seda. As mulheres presentes gritam. A costureira entra em pânico. Fátima tenta se livrar, mas Raquel está transtornada. "Eu odeio você! Desgraçada, odeio!" grita enquanto puxa mais e mais pedaços da roupa da filha. Fátima cai no chão. A cena é caótica. Odete tenta manter a pose, mas até ela se levanta furiosa. Raquel, em prantos, olha para o que restou do vestido. Olha para a filha, agora desfigurada em sua arrogância. Olha para as mulheres ricas em volta que a julgam como um bicho selvagem. Sem esperar que a retirem à força, Raquel se vira e sai andando pela porta da frente, de cabeça erguida, mesmo com os olhos marejados. Nos bastidores, a tensão não se dissolve. Fátima, no chão, grita por segurança, ameaça processar a mãe, mas a maioria das presentes está em choque. Algumas cochicham entre si, outras começam a questionar. Será que essa moça é mesmo quem diz ser? Odete, furiosa por ter seu evento social manchado por escândalo, promete vingança. Essa mulherzinha não sabe com quem está mexendo. Mas a verdade é que algo se rompeu naquele momento. A fachada de perfeição de Fátima se trincou diante dos olhos de todos, e não será fácil colar os pedaços. Horas depois, já sozinhas na mansão, Fátima e Odete discutem os próximos passos. A vilã tenta se recompor, jura que vai encontrar outro vestido ainda mais caro, mais belo. Mas há algo diferente em seu olhar. Um misto de derrota e medo. "Ela acabou com o meu casamento, Odete. Eu quero que ela pague." "Ela vai pagar, minha querida", diz a empresária com frieza. "Mas não com escândalo, com elegância. A pior vingança é a que se serve em silêncio." Enquanto isso, Raquel se refugia na casa de Solange, ainda em choque. Desabafa com a moça, que tenta confortá-la. Mas a dor de uma mãe traída, que viu sua filha ser engolida pela ambição, não se cura tão rápido. Raquel sente que perdeu Fátima para um mundo que não a pertence. E mais, sente que, de alguma forma, falhou como mãe. No dia seguinte, a mídia começa a comentar o escândalo. A nota que sairia sobre o vestido exclusivo é substituída por manchetes sobre o ataque da mãe da noiva. Colunistas sociais se dividem entre defender a ousadia de Raquel e lamentar o vexame. Fátima tenta se reerguer com a ajuda de Odete, que mobiliza estilistas internacionais para recriar o vestido em tempo recorde. Mas o clima mudou. A segurança que a jovem sentia diante da elite se transformou em insegurança e comentários maldosos pelos corredores dos salões. As damas da sociedade, antes encantadas, agora cochicham sobre a mãe escandalosa da noiva e a origem duvidosa da futura esposa de Afonso. Na mesma medida, Afonso começa a mudar sua postura. O que era encanto vira cautela. Ele procura por Raquel, mas ela o recusa. Diz que não quer aproximação e que Fátima escolheu o próprio destino, mesmo que para isso tenha precisado destruir a própria família. Solange, solidária, acompanha tudo com olhos atentos e, em silêncio, se pergunta se Fátima finalmente mostrou quem realmente é. Raquel, por sua vez, decide retornar ao trabalho. Mesmo abalada, encontra forças para seguir. A humilhação pública serviu não como derrota, mas como reafirmação de seus valores. "Eu perdi uma filha, mas não perdi a mim mesma", dirá, emocionada, ao lado de Solange e Sardinha, que se tornam seus grandes pilares. A fofoca se espalha por toda a cidade. O episódio vira pauta em revistas de fofoca, programas de rádio e até nos bastidores da TCA. Ivan, ao saber do ocorrido, tenta se aproximar de Raquel, mas a ferida ainda está aberta. O choque da traição de Fátima, somado à dor do rompimento com Ivan, forma um abismo difícil de preencher. Na mansão dos Reutemann,
Fátima mantém o orgulho ferido. Mesmo com tudo desmoronando ao seu redor, ela se recusa a admitir seus erros. Ao contrário, começa a arquitetar um plano para dar o troco em Raquel e garantir que Afonso nunca descubra quem ela realmente é. Uma revelação bombástica vai abalar as estruturas emocionais de Maria de Fátima. A farsa que ela sustentava com tanto empenho finalmente será desmascarada, e no pior momento possível. Tudo começa quando Raquel, pressionada por um encontro inesperado, acaba contando a Sardinha que é mãe de Fátima. A confissão, feita de forma quase inocente, se tornará o estopim de uma série de reações em cadeia que promete estremecer os laços entre mãe e filha. Durante a gravação de um comercial na agência de publicidade Tomorrow, Raquel assinará um contrato que chama a atenção de Sardinha. O rapaz, curioso ao ver o sobrenome Acioli no documento, decide puxar assunto. "A senhora é da família Acioli, de Foz do Iguaçu?" questiona ele. Sem ter como escapar da verdade, Raquel confirma com um leve aceno. E a partir daí, o segredo começa a ruir. Sardinha, surpreso, associa imediatamente a informação à misteriosa origem de Maria de Fátima e decide compartilhar a novidade com Solange, sem imaginar as proporções que isso tomará. Em casa, Raquel retorna visivelmente abalada, o que não passa despercebido por Fátima. A jovem, sempre atenta, percebe a inquietação da mãe e pressiona para saber o motivo de tanta aflição. "Aconteceu uma coisa que você vai ficar chateada, mas a culpa não foi minha", diz Raquel, antes de contar como tudo aconteceu na agência. Fátima entra em desespero. Ela, que tanto lutou para apagar suas raízes humildes, vê agora todo o seu passado ameaçado de vir à tona. "Você confirmou para o Sardinha que eu sou sua filha?" pergunta em tom de reprovação, como se a mãe tivesse cometido um crime imperdoável. Raquel tenta se justificar, mas não consegue aliviar a tensão. "Ele ligou os pontos. Não fui eu que contei." Ele deduziu. A cada palavra da mãe, o desespero de Fátima só aumenta. Ela começa a andar de um lado para o outro, gesticulando, murmurando frases desconexas e, finalmente, explode. "Isso é o fim. Tudo o que construí aqui pode ruir agora. Eu confiei que você manteria o pacto do silêncio." Raquel, com lágrimas nos olhos, tenta acalmar a filha, mas é em vão. Fátima está transtornada e vê sua imagem cuidadosamente fabricada por um fio. No dia seguinte, Fátima decide ir até a agência para medir o impacto da revelação. Disfarça seu nervosismo com um sorriso forçado, tenta puxar conversa com Sardinha, mas percebe que o olhar dele está diferente. "Bom dia, Sardinha. Tudo certo por aqui?" pergunta ela com voz doce. Ele responde com cordialidade, mas com uma pitada de sarcasmo. "Tudo certo, Maria de Fátima? Ou devo dizer, Fátima Acioli?" A provocação é sutil, mas cortante. Fátima sente o sangue gelar. Fátima se tranca no quarto e desaba. Sabe que se Sardinha resolver abrir a boca, tudo pode vir à tona. Sua origem, sua verdadeira identidade e, o pior, sua relação com Raquel, a ex-vendedora de sanduíches. Tudo o que construiu pode ruir, inclusive seu plano de conquistar Afonso e se casar com ele para subir ainda mais na vida. Enquanto isso, Solange, ao saber da novidade através de Sardinha, fica intrigada. Ela já havia desconfiado da proximidade entre Fátima e Raquel, mas nunca imaginou que fossem mãe e filha. Isso explica muita coisa. A maneira como Fátima trata a Raquel, sempre com desprezo, com vergonha, comenta Solange com o amigo. E começa a especular os reais motivos por trás das atitudes da rival. Na família de Odete, a tensão se espalha como veneno. Fátima passa a agir de forma paranoica, tentando controlar qualquer narrativa que envolva seu passado. Se alguém perguntar alguma coisa, você diz que me criou, que sou sua afilhada, qualquer coisa menos filha. Tá ouvindo? Exige ela de Raquel com os olhos vidrados. A mãe, exausta emocionalmente, tenta argumentar. Mas minha filha, mentir mais só vai piorar as coisas.
Fátima retruca com frieza. Você vai fazer exatamente o que eu mandar. Porque se esse castelo cair, não vai cair só para mim. Vai cair para você também. A partir de então, Fátima começa a arquitetar uma forma de calar Sardinha. Pensa em suborná-lo, depois em seduzi-lo, mas percebe que ele está mais esperto do que nunca. Esse garoto não é bobo, não. Se eu fizer a coisa errada, ele vai usar isso contra mim. Murmura para si mesma enquanto rasga folhas de um caderno com anotações antigas. Raquel, por sua vez, está cada vez mais dividida entre o amor de mãe e a vergonha de ser constantemente desprezada por Fátima. Ela confidencia a Renato seu sofrimento. A menina tem vergonha de mim, Renato, como se eu fosse uma mancha na vida dela. Ele tenta consolar. Você fez o que achou certo, mas chegou a hora dela encarar quem é de verdade. Raquel balança a cabeça, inconformada. Mas a verdade dói tanto. Na mesma noite, Fátima sonha com uma festa elegante em que todos os convidados aplaudem quando ela entra com Afonso vestida de noiva. Mas no meio da cerimônia, alguém grita: "Essa mulher é filha da vendedora de sanduíche!" E todos começam a rir. Ela acorda em pânico, ofegante, com a maquiagem borrada e os cabelos em desalinho. Levanta-se de um salto e corre até a cozinha para confrontar Raquel. Você vai embora dessa casa amanhã. Eu não posso mais conviver com esse risco. Raquel, sentada à mesa com uma xícara de café, responde apenas: Você vai me expulsar por ser sua mãe? Esse conflito marcará uma nova fase na trama, em que Maria de Fátima será confrontada não só com as consequências de seus atos, mas também com sua origem, sua verdade e os sentimentos que tanto tentou enterrar. A tensão entre mãe e filha chegará ao limite, com ameaças, chantagens e a sombra de uma possível humilhação pública pairando sobre a vilã. E agora, qualquer passo em falso pode ser fatal para o império de mentiras que Fátima construiu com tanto afinco. Ela se vira com fúria contida, encara Raquel com os olhos marejados e a voz embargada pelo desespero. Você não entende, né? Você nunca vai entender. Eu lutei tanto para chegar onde cheguei, para apagar de vez esse passado sujo, e você joga tudo no lixo com uma frase. Dispara Fátima, entre soluços de raiva e medo. Raquel tenta tocá-la, mas a filha recua, como se o toque da mãe fosse um lembrete doloroso da origem que tanto renega. Nesse instante, ouve-se a campainha. Fátima paralisa. Seu coração dispara, como se pressentisse que algo ainda pior está prestes a acontecer. Ela vai até a porta e encontra Sardinha, de braços cruzados, com uma expressão enigmática no rosto. A gente precisa conversar, diz ele sem rodeios. Fátima tenta manter a pose, mas a tensão em seu corpo a denuncia. Sobre o quê? Retruca, com uma falsa serenidade. Sobre você, sobre sua mãe, sobre a verdade, responde ele, pausadamente, como se cada palavra fosse uma armadilha. Ela engole seco, sente as pernas fraquejarem e, num impulso, fecha a porta na cara do rapaz. Mas já é tarde demais. Ela sabe que o estrago está feito. A verdade já escapou pelas frestas da mentira que construiu. Dentro da casa, ela se joga no chão, encostada na porta, respirando fundo, tentando não desabar completamente. Raquel observa a cena à distância, com o coração partido. A filha que ela tanto amou e protegeu agora a vê como inimiga. Mas para Raquel, esconder-se nunca foi uma opção. E talvez, agora, não reste outro caminho senão enfrentar as consequências de um amor que a filha insiste em negar. Revoltada com o vazamento de informações da empresa, Odete demite Afonso e ameaça deserdá-lo. A vilã ficará revoltada com o filho. A relação entre Odete Reutemann e Afonso, já marcada por uma tensão constante e jogos de poder, vai implodir de vez após uma nova crise atingir o império dos Reutemann. Tudo começa quando a imprensa divulga uma reportagem bombástica, revelando dados confidenciais e estratégicos da TCA, colocando em xeque não só a credibilidade da empresa, mas também a imagem da família diante do mercado financeiro.
Odete, furiosa com a exposição, entra em colapso emocional e inicia uma caçada interna para encontrar o responsável pelo vazamento. E para ela não há dúvidas, o traidor é o próprio filho Afonso. Cega pela paranoia e pela sede de controle, Odete convoca uma reunião extraordinária no escritório da presidência, convocando diretores, advogados e familiares próximos. O clima é tenso desde o início. Todos estão de olhos baixos, cientes de que algo grave está prestes a acontecer. Quando Afonso entra na sala, é recebido com um olhar gélido da mãe. Sem rodeios, ela solta: "Você traiu a nossa família, você destruiu tudo o que construímos e agora vai pagar por isso." Afonso, pego de surpresa, tenta entender do que se trata. Ele ainda não havia sequer lido a matéria. Enquanto folheia os papéis que a secretária lhe entrega às pressas, é interrompido pela fúria de Odete. "Não precisa fingir surpresa, Afonso. Essa matéria só poderia ter vindo de alguém com acesso aos dados da TCA. E quem mais teria esse acesso senão o meu próprio filho, que eu coloquei no coração da empresa?" A tensão aumenta. Helena, Celina e Eugênio, que acompanham a cena boquiabertos, tentam interceder, mas são silenciados por um gesto seco de Odete. "Essa é uma conversa de família e de negócios", ela afirma com frieza. Afonso, ainda com o documento em mãos, levanta a cabeça e diz com firmeza: "Eu vou ler a matéria, mas seja lá o que estiver escrito, eu não passei nenhuma informação confidencial da TCA. Isso é uma loucura." Odete não quer saber de explicações. Para ela, a simples possibilidade de que o escândalo tenha partido de dentro da própria casa é intolerável. E mais do que isso, é imperdoável. "Você agiu como um inimigo, me envergonhou diante de todo o conselho administrativo. Colocou a empresa em risco. E agora quer se fazer de vítima? Você não me conhece, Afonso. Eu não perdoo esse tipo de traição, nem mesmo vinda de um filho." O choque toma conta da sala, quando Odete anuncia sua decisão de demitir Afonso da TCA imediatamente. Os funcionários presentes não acreditam no que estão ouvindo. Celina leva as mãos à boca, e Eugênio desvia o olhar, sem conseguir encarar o primo. Helena tenta intervir. "Odete, isso é uma loucura. Você está prestes a cometer um erro que vai se arrepender para o resto da vida." Mas a matriarca, implacável, rebate: "Erro seria manter um traidor dentro da minha empresa. Quem trai os Reutemann não merece o nome Reutemann." Afonso, chocado, mas ainda tentando manter a dignidade, afirma: "Faz o que você quiser, mas antes você vai ter que provar que fui eu que vazei essas informações." Mas Odete já está com a decisão tomada. Ordena que a segurança acompanhe o filho até a saída da empresa. "Você está dispensado. E se quiser recorrer, nos vemos no tribunal. A partir de agora, você é um estranho para mim." Mas a humilhação não para por aí. Odete vai ainda mais longe ao afirmar que está revisando o testamento e que Afonso será completamente deserdado. "Eu preferia deixar minha fortuna para instituições de caridade do que para um filho ingrato e desleal. Não conte mais com o meu dinheiro, nem com o meu sobrenome", ela grita, fazendo a sala inteira estremecer com o peso de suas palavras. A cena se espalha rapidamente pela TCA. Funcionários cochicham pelos corredores. Uns comentam a frieza de Odete, outros se espantam com a coragem de Afonso em enfrentar a mãe. A imprensa começa a cercar o prédio, sedenta por novos detalhes do escândalo familiar que agora se torna público. A saída de Afonso do prédio é marcada por uma verdadeira romaria de olhares, telefonemas e rumores. Enquanto isso, Odete convoca os advogados da família e ordena uma investigação interna para identificar com precisão quem teve acesso aos documentos vazados. Ela exige relatórios, imagens de câmeras, registros de entrada e saída do sistema. Seu objetivo é encontrar qualquer evidência que comprove a culpa de Afonso, mesmo que precise manipulá-la para garantir sua narrativa. A relação entre mãe e filho, que sempre foi tensa e marcada por cobranças e expectativas, chega a um ponto irreversível. Afonso,
agora afastado da empresa e ameaçado de perder tudo o que herdaria, decide iniciar sua própria investigação paralela para provar sua inocência. Ele procura antigos aliados dentro da TCA, vasculha arquivos, conversa com funcionários e até contrata um detetive particular. Nesse processo, Afonso começa a desconfiar de Eugênio, o mordomo da casa dos Reutemann, que sempre teve acesso privilegiado a informações e circulava com liberdade pela empresa. Eugênio, por sua vez, tenta manter o silêncio, mas logo se vê encurralado por perguntas de todos os lados. Ao mesmo tempo, Helena se aproxima de Afonso e oferece apoio emocional e logístico. Você não está sozinho. Eu sei que você não faria isso. Minha mãe está cega pela raiva, mas ela vai ter que engolir cada palavra quando a verdade aparecer, promete. A aliança entre os dois incomoda ainda mais Odete, que começa a ver Helena como uma ameaça em potencial à sua liderança e à sua imagem pública. A imprensa, por sua vez, começa a levantar suspeitas de que o vazamento pode ter partido de uma fonte externa infiltrada na TCA. Um colunista de negócios sugere em uma matéria que os dados foram plantados propositalmente para provocar uma queda nas ações e favorecer investidores estrangeiros. Essa teoria começa a ganhar força nos bastidores, e Afonso vê nisso uma oportunidade para virar o jogo a seu favor. Enquanto isso, Odete tenta conter a crise com a publicação de uma nota oficial, desmentindo a matéria e anunciando medidas para garantir a segurança das informações da empresa. Mas o estrago já está feito. A imagem da TCA está arranhada, e o mercado começa a reagir negativamente, derrubando as ações do grupo. Em meio ao caos corporativo e familiar, a tensão entre mãe e filho só aumenta. Afonso passa a ser visto por alguns como um herói injustiçado e por outros como um possível traidor. Mas ele não se abate. Ao contrário, sua determinação cresce a cada nova humilhação. E longe dos olhos da mãe, começa a arquitetar um plano para limpar seu nome e, talvez, derrubar o império de Odete Reutemann de dentro para fora.